Então, pessoal, se alguma vez você já se perguntou qual que é o custo da violência no Brasil para as atividades cotidianas, para as empresas, para as famílias e tudo mais, se você se perguntou o quanto que isso custava no final das contas por ano, para que a coisa realmente aí, fosse mantida no mínimo de civilidade, né, evitando que o Brasil se transforme numa barbárie total, pois bem, agora nós temos dados aí divulgados pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos dando o tamanho do buraco aí, da encrenca que é o problema da violência no Brasil. Realmente aqui, apenas as empresas gastam 1,7% do PIB brasileiro para se proteger da violência, sendo que a falta de segurança no Brasil, de forma geral, consome quase 6% do PIB, né? Olha, o tanto que nós estamos perdendo em matéria de desenvolvimento econômico apenas por sermos um país extremamente violento. Vamos conversar sobre esse tema, sobre essas questões, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo aqui, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, de acordo aqui com o que foi apurado pelo IPEA, portanto, né, o gasto aqui com as empresas brasileiras para fins de segurança, para evitar episódios de violência e tudo mais, chega a 171 bilhões, próximo desse valor aqui por ano, meu amigo. Isso aqui é uma montanha de dinheiro. Olha quanto dinheiro que as empresas brasileiras deixam de investir em matéria de aumento da produtividade, geração de tecnologia, expansão dos seus negócios. Isso é dinheiro indo para o ralo, né? Aquela questão de um gasto que deveria ser desnecessário, mas que acaba sendo imposto às empresas dadas as circunstâncias que nós vivemos. A gente conhece o Brasil, a gente sabe como é que é o nosso país de fato, né? E isso aqui equivale a 1,7% do PIB, no caso de 2022, que é o último ano que nós temos os dados já devidamente consolidados para fazer a comparação. Mas isso aí é apenas uma parte do gasto social com a violência no Brasil. Isso é apenas das empresas. E o restante, né, todo o outro valor, todos os outros gastos com a violência aqui no Brasil, né? Então, estima-se que isso chegue a mais de R$500 bilhão por ano, né? Quase 600 bilhões de reais também, de acordo com dados do IPEA, o que daria cerca de 6% do PIB, 5,9% do PIB de fato, né? Então isso aqui inclui gastos com segurança privada, as despesas do governo com a segurança pública também e a perda de produtividade com homicídios. Isso aqui é algo que é difícil de mensurar, mas que não pode ser desconsiderado, sem dúvidas, né? Cada vida humana que é tirada aí, você perde bastante produtividade para a sociedade, a depender do sujeito, do indivíduo lá, né? Pense, por exemplo, aquele médico lá, aquelas pessoas que foram mortas ali, dentre elas o médico, o irmão lá da deputada lá, enfim, né? O cara tem uma formação acadêmica, o cara tem ali anos e anos de capacidade tecnológica ali, das tecnologias médicas, né? Capacidade intelectual, profissional. Ele tem anos disso acumulado, ou tinha, melhor dizendo. Isso representa um ativo para o Brasil. Ele tem a capacidade de gerar riqueza, né? O atendimento médico dele é valorizado, ou era valorizado, né, pelas pessoas que pagavam para se consultar com ele e tudo mais. E aí, com o assassinato dele, né, isso aí se perdeu totalmente, né? Todo o potencial econômico que ele tinha, para além dos outros problemas, né? Estou tratando aqui apenas da questão econômica nesse vídeo. Para além dos outros problemas, portanto, tem-se um prejuízo econômico com isso. Agora você para pensar em todos os homicídios cometidos todos os anos no Brasil, o quanto que isso pode representar numa queda de produtividade para o país, né? Somando tudo, então, aqui, 600 bilhões de reais, um mar de dinheiro desperdiçado apenas para tentar manter a segurança do país. Um país extremamente violento, apesar disso, apesar dessa montanha de dinheiro sendo gasta todo ano para tentar conter a violência, né? Imagina se não gastasse isso então. Aí a coisa ia desandar completamente, né? Mas temos esse gasto gigantesco aí e temos um país tomado por facções criminosas, né? Grandes cidades aí loteadas entre grupos criminosos. Temos o problema das milícias, temos problemas aí de crescimento de roubos, assaltos, crimes violentos e tudo mais. Temos agora fuga de presídios federais, ou seja, a coisa realmente parece que só piora, ainda que se gaste muito dinheiro para tentar resolver o problema, né? E a verdade
é que tudo bem, estamos num governo que privilegia bandidos, que passa a mão na cabeça do criminoso, o Lewandowski não quer a questão do fim das saidinhas, Flávio Dino tem um posicionamento muito leniente também com a questão da bandidagem, o próprio presidente da República, o Lula, falou que o pessoal fica roubando o celular para tomar uma cervejinha ali e tudo mais. Partido governista tem diálogo cabuloso com entidades criminosas, tudo isso aí já é conhecido, isso é um fato notório e tudo mais. Só que ainda assim, esse é um problema que se arrasta governo após governo, né? A coisa já vem caminhando assim há algum tempo. Por exemplo, 2018, durante o governo do Michel Temer, então do vampirão Michel Temer, né? A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, né? Que faz parte ali da Secretaria-Geral da Presidência da República, eles publicaram um relatório apontando um crescimento substancial ao longo aqui de uma década, né, praticamente, aliás, 2 décadas, né, entre 1996 e 2015, dos custos econômicos com a criminalidade, fazendo esses gastos chegarem aí a 4,38% do PIB, né? Então, esse valor aqui é inferior ao que temos hoje, o que demonstra realmente um aumento, uma piora desse cenário aí, mais dinheiro sendo gasto para tentar conter a violência constante neste país, né? Já outro estudo também de 2018 aqui sobre segurança pública, esse feito pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, estimava uma perda aqui anual de 5,5% do PIB, né? Isso aqui é apenas as perdas com base no custo da violência no Brasil. Isso daria na época aqui, em valores da época também, 2018, 1,8 mil reais, R$ 1.800, portanto, aqui, né, pagos por cada cidadão brasileiro em função dessas perdas com a criminalidade realmente, né? E aí, de fato, as empresas tem que arcar com grande parte disso aí, essa é a verdade, o custo recai sobre essas companhias aí, isso acaba se traduzindo lá no final, né, lá na última ponta, que é o consumidor, em produtos mais caros e em um negócio menos produtivo, né, de acordo aqui com a Maria Silva Bastos, né, que ela já foi aqui do Goldman Sachs, né, do BNDES, da CSN, ela já foi secretária da Fazenda no Rio de Janeiro, pessoa bem entendida e bem gabaritada na área econômica, né? Ela diz o seguinte, que as companhias precisam proteger seus funcionários e arcar com custos não atrelados às suas atividades operacionais, né? Esse aqui é um problema seríssimo, diga-se de passagem, né? Aí você pensa alguma coisa aí, por exemplo, mesmo aqui fora das estruturas organizacionais muito grandes, as grandes empresas, os grandes conglomerados e tudo mais, você pode pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali com pequenos negócios sendo extorquidos por milicianos, por traficantes ali, né? O comerciante local, o cara que faz ali a van, né, para levar o pessoal para lá e para cá, o vendedor de gás, esse tipo de coisa, esse tipo de serviço que tem que pagar um valor ali, impor um custo a mais à sua atividade econômica, né? Muita gente fala, inclusive, aí, que é mais caro comprar um bujão de gás dentro de uma favela do que num bairro nobre do Rio de Janeiro, justamente por conta disso, do custo da violência, né? Então tudo isso aqui entra nessa conta para demonstrar de fato o quanto o Brasil perde de dinheiro aí por ano em matéria de violência, por conta da violência, né? Isso só tratando dos aspectos econômicos, conforme eu falei, tem muitos outros problemas aí, morais, sociais, a questão do desenvolvimento da sociedade como um todo, os incentivos, né? O crime acaba ficando bastante valorizado do ponto de vista financeiro, isso aí incentiva pessoas a entrarem no crime, um monte de coisas aí, de fato, né? Então, são colocados outros pontos aqui, inclusive a questão da extorsão que eu falei aqui e tudo mais. O senhor Daniel Cerqueira aqui, que é pesquisador do IPEA e também membro do Conselho do Fórum Econômico de Segurança Pública, né, disse o seguinte: devido à violência, empresas, pessoas, governos e toda a sociedade terminam gastando recursos com bens e produtos para a segurança, em vez de contratar trabalhadores, comprar máquinas ou buscar atividades para gerar bem-estar, né? Isso aí, de fato, representa um grande gasto aí, direto ou indireto, para as empresas aí, de fato,
e a coisa acaba repercutindo lá no preço final, no final da cadeia econômica como um todo, né? Um keynesiano qualquer poderia dizer que isso é benéfico no final das contas. As empresas estão gastando com segurança, então elas estão girando a economia, estão dando mais dinheiro para a empresa de segurança privada, estão dando mais dinheiro aí para as empresas de vídeo monitoramento, estão dando mais dinheiro para as seguradoras, né? Tem que cobrir os prejuízos que a violência pode causar. Então a economia está gerando, né? É aquela teoria da janela quebrada, que uma janela quebrada é boa para a economia como um todo, né? Obviamente isso não é verdade. Toda vez que você precisa tirar ali do seu dinheiro, da sua possível lucratividade, incluir no seu orçamento um gasto que não tem nada a ver com a sua atividade econômica, mas que é algo acessório dadas as condições sociais em que você vive, coloque aí os impostos nessa história, mas também os custos com a violência aqui, você na verdade está prejudicando a economia, porque se as empresas não gastassem dinheiro com isso aqui, elas não iam jogar fora esse dinheiro. Provavelmente iriam contratar mais funcionários, iriam desenvolver mais os seus negócios e a economia ficaria mais rica, com empresas mais produtivas. Hoje você tem empresas menos produtivas de forma geral. Isso impacta todo mundo no final das contas, né? Eventualmente, as próprias empresas de segurança seriam beneficiadas, né? Uma vez que o negócio cresceu, as empresas estão investindo mais agora no crescimento porque a violência é menor, elas vão precisar contratar ali aquele mínimo de segurança para mais unidades, por exemplo, para mais fábricas, né? Vão ter que pagar um seguro maior para mais galpões, enfim, a coisa vai se adaptar, mas no cenário em que está atualmente, não há o que se dizer. Essa violência que já é endêmica do Brasil, cultivada por anos a fio por diversos governos, especialmente os de esquerda, tem um custo gigantesco para a sociedade aí, estimado, não dá para se bater o martelo a esse respeito, em 600 bilhões de reais, conforme eu mostrei para vocês, mas que eventualmente pode até ser maior do que isso, porque realmente a violência no Brasil é uma grande praga. Mas o que você achou desses números, dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!